sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achuti, estou acompanhada de Eliane Palma, especialista em moda, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Pedro Toigo Monteiro, que é designer de calçados e bolsas e tanatopraxista. E hoje nós vamos falar sobre a morte em vida. Quantas vezes você já morreu em vida? Seja um sonho que morreu, um amor que se perdeu, ou até quando a gente já não se sente mais confortável naquele lugar que está ocupando. Muitas vezes, não é? Tem gente que morre e renasce. E tem gente que só vira a página. De que time que vocês são? Ali, eu sou do Renascer. Eu também. Eu sou do matar, morrer, renascer. Eu sou do Renascer, porque eu não sei, eu sou muito passional, eu acho, nas coisas, sabe? Nas minhas escolhas e tudo. Então, se eu entro naquele luto e depois renasço. Fênix, como sabe? Vai renascendo. Porque eu não consigo deixar a coisa muito morna, sabe? E só virando a página. Não, e quando a gente vira a página, existe a possibilidade de tu retornar àquela página e revive tudo de novo. E isso eu tenho maior cuidado, porque as coisas que eles não servem mais pra gente naquele momento, é porque tu já passou aquilo, então tu não vai sentir saudades daquilo, entendeu? Com então certeza. A tua vida vai pra frente, vai pra algum outro lugar, não volta mas tem que cuidar bastante. Né? E isso é um cuidado bem difícil da gente fazer, sabe, Pedro? Eu lembro quando eu retornei para Porto Alegre, que eu fiquei morando fora uns anos, a coisa mais difícil para mim foi voltar pro conhecido. Interessante, eu não sabia que ia sofrer tanto. Não é sofrer, porque sofrer, né? Não tem cara que sofre, muito sofredora, mas que fosse tão difícil fazer as escolhas novas naquele mesmo contexto. Naquele mesmo ambiente. Claro, sabe? Como foi difícil. Uma vez eu li uma frase que diz o seguinte, que a gente nunca deve voltar para os lugares onde nós rimos e nós choramos, né? Daí eu fiquei pensando, porque eu me mudei recentemente, e na época que a gente estava decidindo se mudar, eu pensei, um dos lugares que eu morei, um dos apartamentos que eu morei estava disponível. Aí eu falei pro Iago, eu disse, gente, será que aconteceu tanta coisa que eu fui tão feliz, mas eu tive um momento tão triste, eu morri tantas vezes nesse apartamento, será? E casualmente naquele dia eu vi essa frase, né, que a gente não deve voltar nem onde a gente riu, nem onde nós choramos. Por isso que a gente nunca volta para o relacionamento anterior. É o ideal, né? É o ideal, que não se volte para relacionamento. É verdade. Porque tem gente muito tóxica que fica... Tem gente que, na real, eu acho que curte sofrer e ser vítima, né, da vida, aquela coisa. Tem pessoas que vivem no vitimismo, né? Essas, normalmente, elas só viram a página. Eu viro a página sem me vitimizar. Tu vira a página, eu viro a página e sigo em frente. E não olho pra trás. Eu viro e colo ela com super bom. Grampeia! Esqueço até que existe, não, sabe? Eu viro e não olho pra trás. Assim, é claro que tudo leva a isso. Eu sou uma pessoa assim que eu preciso perder a admiração por aquele período, aquela situação, aquele contexto. Se eu perdi a admiração, mas pode pintar de ouro de novo, pode... não adianta. Eu tenho isso também. E não volto, mas isso vocês estão falando no caso de pessoas. De tudo. De lugares, de tudo. De tudo. E sabe que eu já saí de ambientes em que eu era muito feliz. E virei a página, não quero mais pra mim. Não é que eu estava triste lá. Eu estava bem, só estava cansada. Eu queria não fazia mais oportunidades. Sentido. E eu queria seguir em frente. E fui assim contra toda a família, contra toda a situação, contra a minha própria conta bancária, né? Porque era muito cômodo onde eu estava. Né, o dinheiro sempre garantido, mas não olhei para trás e vou embora. Essa questão, né, Soninha, tu tocasse num ponto muito sensível, que é a questão do olhar para trás, né? A gente parece que tem que estar sempre, as pessoas se sentem seguras em saber que elas podem olhar para trás, mas na verdade quem não olha para trás supera.
e consegue mais fácil. dar um novo significado para tudo. Não. Aquele que está sempre olhando para trás, que está sempre desejando, ou aquela Não forma vai nem pra física frente que e nem tinha pra quando trás. era mais novo, a vida que tinha quando era mais novo, nunca vai ser igual. Tu não vai nem pra frente nem pra Nunca vai trás. ser igual. Por isso que eu não gosto, sessão Remember, sabe? Pois é, e por que as pessoas têm, a maioria das pessoas tem tanta dificuldade, não é? De olhar só para frente sem olhar para trás. Eu acho que é o medo do desconforto, sabe? Eu acho que Do novo também, né? o desconforto, assim, de tu sair da tua zona de conforto, né? Porque não é confortável. Claro. Não é. Tu vai pensar no dinheiro, tu vai pensar na pessoa, tu vai pensar nos amigos, tu vai pensar no que tu vai deixar para trás. E é muito difícil, eu acho, que a gente fazer essa seleção de que o que vai realmente ser melhor e o que não serve mais. Eu acho que é muito mais a incapacidade da gente de definir, assim, isso não me serve mais. Claro. Né? Porque a gente sempre fica com aquele resquício assim, uma hora eu vou usar essa roupa, uma hora eu vou usar essa bolsa, uma hora, e não dá, e não desprende, e aí não entra coisas novas, sabe? Soninha, tu falasse em bolsa, a gente, todo mundo aqui já Apaixonada. ou já foi envolvido com moda, Ou né? será? Ou será? envolvido Comprem com minhas moda. bolsas, gente. Como é que na vida pessoal de vocês, como é que vocês organizam isso, assim, em relação a roupas? Não é? Porque tudo. tem gente que guarda aquela roupa assim, ó. Bah, Não, eu vou mudei. guardar porque um dia eu vou entrar. Não, eu não Um dia isso aqui vai me servir de novo. Nossa, eu mudei tanto porque eu sempre fui muito desapegado. Eu doava, vendia, doava, fazia qualquer negócio. Quando aquilo estava parado lá e eu via que fazia uma estação que eu não... Lógico, né? As do inverno não era no verão que eu... né? Mas se no inverno seguinte eu não usava, eu passava pra frente. A minha regra é essa. Mas hoje eu não faço mais isso. Não? Eu vou te dar um exemplo, tá? Essa roupa que eu tô hoje é uma roupa super antiga. Que anos atrás eu olhei ela no armário e disse assim, vou me desapegar para vir coisas novas. Eu pensei, não, daqui a pouco vai vir uma fase minha que eu vou usar de novo. Gente, hoje eu abri o armário e falei, é isso aí. Ela tá ali, entendeu? Quietinha naquele cantinho ali, é bem isso ali. E então hoje eu tô aprendendo a fazer uma seleção, né? Eu faço seleção também. E eu faço seleção de tudo. Os sapatos eu não vendo e não dou porque é a minha história, minha trajetória de designer de sapatos, sempre os primeiros pares. Sim, ali tu tem o teu acervo. Né? É o meu acervo, acaba estando lá. Então é algo importante, né? Às vezes eu quero reviver algum e eu não tenho uma amostra, eu uso aquele. Porque o primeiro sempre vai pro design. Vai. Até porque tu tem que testar o conforto. Tem que ver como é que é. O que funciona, o que não funciona. Agora, a bolsa, eu sou bem desapegado. Bolsa eu troco. A gente troca um monte, né? Bolsa, se ela tá parada, eu pego, troco, faço outra. Bolsa, eu não sou apegado. A Júlia, tua filha, me ensinou a guardar óculos. Sim. Não me desapegar de óculos. E eu achei uns lá que estavam parados e só... Ai, eu sou tão arrependida com os óculos que eu dei também. Ai, eu já me arrependi de óculos também. Porque o óculos ele volta, não é? De repente daí tu volta a gostar. Que tu te desfez, nunca que eram marcas boas, caras, e que a gente acaba... Sabe uma coisa que é interessante, assim, que eu vejo? Por exemplo, eu sempre, meu corpo foi muito sanfona. Eu tenho épocas que eu tô gordo, tem épocas que eu tô magro. E muda tudo. Tem óculos que eu não consigo usar quando eu tô mais gordinho, tem óculos que eu não consigo usar quando eu tô magro, tem roupa, por consequência, né? Mas acessórios, tem coisas assim, sapatos que não cabem em mim numa época ou outra. Então eu preciso guardar, às vezes, alguma coisa sempre para aquela outra, entendeu? Mas é isso, assim, eu acho que óculos é importante a gente guardar, sapato é importante, porque sapato volta, menos que vocês usem aquele saltão, então, numa época que não vão mais usar, tem que passar pra frente. Mas roupa é bem importante a gente guardar. Depende da roupa, eu guardo, sim, porque eu gosto, eu gosto das minhas coisas, então é bastante difícil. Eu digo, não, isso já não faz mais o meu estilo, daí eu tiro. Porque a gente vai mudando também, sabe? Se não me serve mais, eu dou tudo, dou sem dó. Mas eu ainda não tive esse dou, eu não vendo. Eu não vendo, eu dou. Eu dou. Eu às vezes vendo. Nós vamos para um break comercial, já voltamos, então não sai daí. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura. E como é que estão os seus pés? Verão, sol, praia, chinelo, sandália. Os pés ficaram como? Com aquelas rachaduras que ninguém gosta.
Para isso, a Matéria Pura desenvolveu um creme para rachadura dos pés. Ele serve para aquele pé que está rachadinho, que tem a rachadura no calcanhar. Ele vem com ureia, ácido salicílico, tudo para regenerar o seu pé e voltar ao normal. Se ele não está rachado, a gente também consegue um hidratante para os pés, mas não é essa a formulação da rachadura. Você encontra a Matéria Pura em 2 endereços, na Cristóvão Colombo, 2009, em Porto Alegre, e na Avenida Rio Branco, 96, em Carlos Barbosa. Venha conversar com uma de nossas farmacêuticas e a gente tem solução para o que você precisa. É hora de Dr. Quiven aqui comigo e hoje nós vamos falar em como rejuvenescer de uma forma suave e natural. É um assunto bem que está cada vez mais na moda, assim, procedimentos que deem um resultado, mas que não mudem tanto. Então, assim, que resgatem traços que a pessoa tinha antigamente, que foi perdendo com o passar do tempo. Um procedimento que está se realizando muito, que tu teve, né, o prazer de provar ele na carne, que é o mini lift. O mini lift ele pode ser feito, um mini lift para erguer sobrancelhas, o mini lift na parte central do rosto, tá? E o mini lift do pescoço. Eles são versões mais simples dos lifts tradicionais e que a recuperação é melhor, eles mexem em partes do rosto e do pescoço que estão precisando mais. Às vezes a pessoa está quase satisfeita com o seu rosto, com a sua beleza, e tem uma parte que não está legal. Ela, doutora, eu envelheci mais o pescoço, eu envelheci mais as bochechinhas de bulldog, minha sobrancelha caiu muito. Então a gente consegue trabalhar às vezes uma região só do rosto, de uma maneira suave, e que gera menos mudança. Então aquela mudança é sutil. Muitas vezes essa mudança não é percebida pelos outros porque mexe numa zona só. É bem comum aquele comentário, tu tá bem, não sei direito o que aconteceu, parece que tu deve ter feito alguma coisa que tu tá bem. Então assim, o mini lift dessas 3 regiões, ele serve exatamente para isso, para atuar de maneira mais específica naquele segmento da face, do pescoço, que o tempo judiou um pouquinho mais, de uma maneira suave. Hoje em dia a gente traciona menos, a gente tenta mudar menos para que o resultado fique dentro de uma corrente mais natural. E o melhor de tudo isso é que não precisa ir para o hospital, dá para fazer na clínica mesmo, não é, doutor? Então é muito tranquilo, gente, faz 2 anos que eu fiz o meu e eu percebi um ganho muito grande. Estou muito feliz com ele, porque ele me deixou bem para a minha idade. E a minha intenção não era parecer uma mulher mais nova, não é? Até porque outras partes do corpo denunciam também, não é, doutor? Bom, o mini lifting é tranquilo, é rápido, é feito a nível ambulatorial, não é? Isso. A gente já vai para casa, em 2, 3 dias tu já pode trabalhar. Ele é menor, ele tudo é menos, incha menos, não fica roxo, ou se fica roxo fica bem pouquinho, em 7 dias tira os pontos. Nada de dor, maravilhoso. Semana que vem tem mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre morte em vida. Gente, a gente quando pensa em morte só pensa em morte física, não é? Mas quantas vezes ao longo da vida a gente passa por mortes, não é? Eu acredito que até as mudanças de idade são pequenas mortes, de ciclos, de fases. Não é? Tem pessoas que não conseguem se desprender de quem foram na juventude. Tem pessoas que não conseguem se desprender da família quando os filhos eram pequenos e acham que eles continuam pequenos ou lamentam, vivem com saudade. Mas que vida tediosa, né? Mas é muito mais comum do que a gente pensa. E é verdade, Carmen, porque assim, tu não tem noção. Tu falaste uma coisa agora, tu me deu as pessoas que chegam, Pedrinho, com a foto de quando era querendo aquele rosto. Eu acredito. Eu acredito, sim. Sabe? Querendo rosto, querendo cor. Tá mais bonito. Mas... E ela vem com a foto, eu queria esse corpo. Gente, tu não vai, tu tá na menopausa, tu não vai ter mais esse corpo. Entendeu? E às vezes a pessoa tá linda, tá com a pele bonita. Querer quem já for, quem já for um dia. Por que será que é tão difícil, né? Eu não sei, eu acho muito triste quem é assim, sabe? Eu não entendo. Deve sofrer dificuldade. E eu penso assim, a vida deve ser um tédio, porque
por exemplo, olha o nosso caso, que a gente está o tempo inteiro, né, em função de alguma coisa, ou envolvido com algum projeto, ou desenvolvendo um novo negócio, ou se ocupando aqui com gravação. Nossa vida está sempre assim. Em agito. Né? Em agito. Acho que eu tenho tempo de ficar pensando como eu era feliz naquela época e que era aquele jeito que eu queria ser. É muito ocioso. Por isso que eu te digo, ter uma atividade, ter um propósito toda manhã quando tu acorda. É o que move a gente. Hoje eu estava conversando com a Ali sobre isso. Eu digo, já pensou? Nós estávamos falando de uma pessoa X assim, que passa viajando. Eu digo, para mim, quem passa viajando foge de si mesmo, entendeu? Porque não é possível alguém não gostar de uma certa rotina da tua casa. Assim. Pelo amor de Deus, eu acho muito bom viajar de vez em quando. Até eu estudo muito de vez em quando, até podia ser um pouquinho melhor. Mas quem quer estar sempre com o pé no mundo, né? Pelo amor de Deus, eu não entendo. Isso é muito bom quando a gente é muito jovem. Mas nem é muito jovem. Não sei. Acho que quando tu é muito jovem, tu tem que estar focado em trabalhar para construir o teu futuro. Entendeu? Eu vejo vários amigos meus, assim, por exemplo, que nivelam comigo de idade, né, na faixa dos 30 anos, e que agora estão começando a construir alguma coisa. Sim, mas a maioria das pessoas está assim hoje em dia. Entendeu? Daí eu fico tipo, poxa, eu desde os 18 já estava no corre. Não, mas assim, estão agora que estão começando a qualquer coisa. Gente... É que a maioria não começa é assim. Nessa faixa de idade. Mas não fosse uma exceção. Mas eu não sei, mas eu não acho isso muito certo. Sabe? Porque daí eu vejo assim, querem ter liberdade, ter um mochilão. Eu acho ridículo que tem uma mochila nas costas. Vou fazer um mochilão. Minha vida cabe numa... Passa trabalho, né? Minha vida cabe numa mochila. Ai, gente, que coisa ridícula. Que deprimente. Que deprimente. Tua vida é tão pequena. Cabe dentro de uma mochila. Tua vida é tão pequena que cabe numa mochila que sem graça, tu não carrega nada da tua história, não carrega a tua essência. A minha vida mal cabe no meu apartamento, que é grande, entendeu? Cada quadro tem uma história, eu tenho o baú, as malas que os meus avós vieram imigrantes num navio podre, cheio de rato, num porão escuro, morreram de doença, apanharam um monte e eu tenho uma mala às vezes lá em casa. A gente honrar a história da eu E estão lá, entendeu? Tem diversas coisas que eu olho assim e falo, gente, eles se arrebentaram para dar a vida para os meus avós, que deram a vida dos meus pais, que me deram a vida que eu vou dar vida aqui para frente. É uma sequência de coisas. Desculpa quem não carrega isso na malha porque não sabe da sua história. Quem acha que carrega a vida toda dentro de uma mochila, vê isso como um desprendimento, quando na realidade eu acho que tem muito mais por trás. Né? É diferente de tu querer fazer a vida num outro país, num outro lugar, é uma coisa. Agora, tu dizer que a tua vida cabe numa mochila e tu sair mundo afora, sem data para voltar, né? Sem nem saber onde e sem vínculos, porque eu acho que a vida tem sentido no momento que a gente tem vínculos com as pessoas, com as coisas, enfim. Então, uma pessoa assim não tem vínculos. Isso aí não dá sentido para você. Mas eu acho que tu concorda comigo, Lili, que há pouco tempo atrás as pessoas viam isso como um desprendimento. Sim, viam isso como um desprendimento. Hoje que a gente consegue ter mais liberdade para pensar, porque antes tinha coisas que nós, mulheres não éramos nem permitidas a pensar, a gente nem se atrevia a pensar, não é? Mas hoje que a gente sabe que tem muito mais coisa por trás para uma pessoa chegar ao ponto de pegar uma mochila e sair mundo afora. Eu acho que é uma fuga. Deixando, como se não tivesse raízes, né? Eu acho que é fuga. Isso eu acho fuga, eu não acho legal. Por exemplo, quando eu não tenho questão com fuga, sabe, de coisas minhas. Eu vejo, identifico quais são os meus desafios ali, vou atrás e tento resolver e encerro aquela página. Matei aquilo. E morreu pra mim, entendeu? Morreu, não que passa pra mim. Se é uma pessoa, passa por mim na rua, eu finjo que não vejo, entendeu? E assim, e vai pra longe. Eu não gosto quando tentam reviver aquilo. Gente ao meu redor tenta reviver situações. Eu acho que é desnecessário, sabe? Eu também não gosto. Não, porque tu mata aquilo, entendeu? Tu, digamos assim, como o Pedro disse, vira a página, colou a página, enterrou a situação, aí vai vir superou a situação. Daí vai vir alguém descolar a página e vai te mostrar, olha... É porque essa pessoa ainda não virou a página. Sim. Mas ela que permita que tu vire. Que se jogue na frente de um caminhão. Sempre que a gente enterra alguma coisa, não é? Seja uma versão antiga nossa, seja um amor,
seja um emprego, o que for. Sempre que tu enterra alguma coisa, tu passa por aquele período de transição, de sofrimento, para tu te achar de novo. Né? A gente até se sente isso faz parte do amadurecimento. Às vezes a gente se sente... Não tem épocas assim que vocês se sentem estranhas, parece que não estão encaixando, né? Isso aí é a transição de um ciclo para o outro, né? Que tu está entrando num outro ciclo. Então existe um sofrimento aí, né? E depois que tu renasceu, aquilo tem que ficar para trás. Daí aquilo se não ajeita. pode reviver aquilo de novo. Acabou. Foi uma fase, foi feliz, foi triste, porque a gente também tem que superar fases felizes. Só que a gente tem que estar sempre cercado de pessoas que saibam dos limites. Claro. Né? Então a gente tem que saber impor limite, tem que saber estar com essa gente que entende que aquilo passou. Porque não adianta tu crescer e a pessoa. Tu crescer, daí tem uma pessoa do teu lado, entendeu? Tem às vezes um sócio, o teu parceiro de vida, teus pais, filho. É a trave, o freio de mão, tu acelerando e a pessoa levantando o freio de mão, sabe? Nossa, cansa muito. É muito cansativo. Aí tem que dar limite, tem que cortar. Esse tipo de gente tem que se afastar. Isso eu acho muito... Por isso que a gente faz essas faxinas na vida da gente, entendeu? Tanto das roupas e de tudo e das pessoas. Porque as pessoas não vão para o mesmo lado, não crescem para o mesmo lado. Cada um, às vezes, toma uma diretriz diferente. E não tem mais nada a ver contigo naquele momento, entendeu? Exatamente. Tem que se afastar um pouco. Às vezes até... E não adianta. Qualquer coisa que tu vive, tu nunca volta a ser aquela pessoa que tu era antes. Sim. Né? Mas viver é isso, né? Tu tem aquela bagagem, coisas que tu aprendeu e que tu nunca mais vai voltar a ser. Quer dizer, na minha visão, eu acho que as nossas mortes começam primeiro quando tu é pequeno e tu sai de casa e vai para a escola. Daí tu está enfrentando um novo momento, com novas pessoas, saindo só daquele círculo familiar, né? Depois, quando tu vira adolescente, né? Enfrentar o mundo de adolescência. Que tu vai começar a enfrentar o mundo e tu vai também, depois quando tu fica adulto e que daí tu te dá conta que teu pai e tua mãe não sabiam tudo. Que eles talvez saibam até menos do que tu. Né? Depois, quando tu entra no mercado de trabalho, são mortes sucessivas, não é? Porque tu vai matando aquela pessoa para trazer outra pessoa com mais resistente. E tu mata as outras pessoas ao teu redor também, né? E tudo vai mudando. Mas eu tenho uma história para contar para vocês em seguidinho do comercial, então não sai daí que a gente já volta. Tu sabia que o sol e o vento, apesar de nos deixarem lindas e bronzeadas, também diminui a nossa produção de colágeno? Por isso, nós temos a arma secreta aqui no estúdio, que são os bioestimuladores de colágeno, que são pensados para te devolver a capacidade de produzir colágeno, de deixar tua pele transformada, bonita, com viço, firme, mesmo com bronzeado. Então, não vacila nesse verão. Corre para cá, vem conhecer a nossa linha de bioestimuladores de colágeno para tu enfrentar o sol de cara limpa e muito bem acompanhado. Agenda tua avaliação gratuita e vem entender o segredo da minha pele. É hora de falar de economia circular e para falar disso ninguém melhor do que a Lene, porque a Liberô veio para entrar nesse mundo e não sair mais. E é um maior sucesso, não é, Lene? É um maior sucesso, é uma outra energia. Os objetos saem de uma casa e vão para outra, criam uma nova identidade. É fantástico. Claro. Não, e é engraçado como as pessoas cada pessoa tem o seu olhar sobre um novo objeto, não é? Sim. Eu adoro as fotos que tu coloca de antes e depois, aonde tu vê ele na casa e ele parece outra coisa num outro contexto, não é? Gente, a Liberô, ela veio com essa função, tá? De você poder liberar aquilo que não faz mais sentido para você, para outra pessoa. E isso é muito bom para quem vende, porque, claro, faz dinheiro com alguma coisa que provavelmente ela não iria fazer, e para quem compra, porque compra peças que estão funcionando, porque a Liberô tem esse cuidado, em ótimo estado,
por um valor muito menor do que de mercado. E como é que funciona para a pessoa liberar contigo, Lene? Sim, a pessoa entra em contato pelas redes sociais ou WhatsApp, nós vamos até a residência, ou indústria, ou fábrica, ou loja, organizamos todas as peças, precificamos, arrumamos, limpamos, tiramos as fotos. Até aí a pessoa não se envolveu com nada. Não se envolveu com nada. Tiramos as fotos, mandamos para os clientes, vendemos, acompanhamos até a retirada dos móveis e os itens, né? Tudo com a maior discrição. E no final a pessoa vai nos pagar só um percentual sobre a venda. Bárbaro. Perfeito. E se eu tiver, por exemplo, um lote menor, ou uma peça, uma cristaleira, um balcão, e quiser desapegar, pode ser também? Pode ser também, porque nós temos a nossa sede ali na Pinheiro Machado, na nossa casa tombada, né? Maravilhosa. Linda. E ali a gente vende os acervos das residências onde são pequenos lotes ou o condomínio não deixa fazer a venda no próprio edifício. É isso aí. Lene Mostardeiro com Liberô. Liga agora, marque na agenda, porque a agenda da Liberô é lotadíssima. Estamos de volta e hoje falando de quantas vezes a gente morre durante a vida. Não morte física, mas vezes que a gente tem que enterrar alguma coisa para renascer muito mais forte, muito mais amadurecido. Nós estávamos falando da morte ao longo da vida, não é? A gente morre aquela nossa versão antiga quando a gente casa, ou quando a gente fica adulto, mesmo que vai morar sozinho. A nossa versão antiga morre quando nós perdemos os nossos pais, quando os nossos filhos crescem, e assim vai indo até o final da vida. Vocês sabem que eu tenho uma amiga, uma conhecida, que ela é mais conhecida do que amiga, que ela não se conforma de entrar no ciclo de uma idade mais avançada, de amadurecer. Ela não se conforma que os filhos cresceram. Ela acha que o tempo não tinha que ter passado para ela. Então, sabe assim, uma pessoa que se olha no espelho, se odeia na nova versão, coitada, isso é uma coisa. E ela passa dizendo isso. Como eu era bonita, como eu estava bonita, eu nunca mais vou voltar a ser a mesma, e agora é um caminho sem volta. Ainda bem que não é tua amiga, só conhecida, porque isso aí não serve de amiga. Pois é, só dezembro. Eu concordaria com ela, eu olharia e falava assim, como o tempo te fez mal. Como eu preferia quando eu era mais jovem, mais bonita, eu também. Tem que dar. É o que ela quer ouvir. Precisam. Os terapeutas devem ouvir isso muito, não é? De pessoas que não aceitam as suas novas versões. Esses são os pacientes bons para os terapeutas. Eles podem até cobrar um pouquinho mais. Exatamente. Para as esteticistas também, é ótimo. Mas no caso da esteticista, não é, Soninha? Não, eu acho que a pessoa pode fazer a pessoa envelhecer bem, não é? Mas ter essa passagem do tempo de uma forma agradável. Mas ninguém consegue parar o tempo. Não. E é muito frustrante tu saber que tu não consegue, teus filhos não vão ser pequenos de novo, tu não vai voltar ao tempo, talvez numa outra vida, numa reencarnação, mas nessa vida passou. Eu acho isso tão chato, sabe? Esse tipo de gente. Eu não consigo ficar perto de gente. Porque não tem solução. Não é nem isso, pelo amor de Deus, sabe? Vai, entender se que mata, não pode viver porque é uma bem pessoa chata. Momento, né? Mas eu te pergunto, Lili, isso tem solução? Não tem. Mas não vai tem. ficar. Eu ou não questiono isso. Aceita. Eu gosto de viver a vida bem todos os dias, entendeu? Tentar fazer o melhor possível todos os dias. Eu não fico pensando se surgiu mais uma ruga, ou menos uma, ou não sei o quê. Tem coisas do passado. Tem algumas coisas do passado que eu vejo que eu fiz muito bem naquela época, assim, coisas que eu acertei muito e que eu penso, hoje, o que eu poderia fazer para acertar como, né, mas não repetindo aquela mesma coisa. Às vezes no próprio negócio mesmo, tu vê, naquela época eu desenvolvi uma coisa e atuei de tal maneira que deu muito certo, vou tentar repetir agora, né? Fazer alguma coisa do gênero, esse mas sentido... adaptando ao conceito atual, não claro. E até adequando, tu quer ver, Pedrinho? Talvez muita coisa que a gente faça quando a gente é jovem, a gente faz porque a gente vai muito no impulso. A gente não mede muitas coisas por falta de experiência.
Quando tu atinge uma maturidade, a gente pensa muito sobre as coisas, sobre as consequências, os senões. Isso a gente não pensa quando a gente é jovem. Não, por isso que aquele início da juventude é tão bonito, entendeu? Porque tu não pensa... E quando tu acerta é maravilhoso, né? Porque tu fez um acerto e tu te acha o máximo. Isso te dá confiança para tu ir mais para frente. E quando tu erra, dá tempo de consertar. E eu até acho assim, ó, nos altos da minha maturidade, eu acho que a gente não deve perder isso nunca. Isso é uma coisa que com a maturidade a gente não tem que perder, que é o medo de o receio de tu te arriscar e não dar certo. Quando tu é jovem, tu não tem medo de arriscar. Né? Porque eu acho que isso impulsiona a gente, isso rejuvenesce a gente. Né? As pessoas costumam, esse tipo de pessoa, como essa minha amiga, que eu citei para vocês, são pessoas que costumam focar só na parte ruim do amadurecimento. Claro, quem é que vai ser idiota de dizer que não tem uma parte ruim? Ninguém quer ver a pele perdendo a firmeza, né? A firmeza, ninguém quer ver rugas, ninguém quer ver o cabelo também perdendo todo aquele brilho que tinha. A gente não quer, mas a gente tem outras coisas com certeza que equilibram isso, que a gente não tinha antes. Né? E essa pessoa foca só no que é ruim, ela não foca no que é bom. Foca no porque que não eu acho que tudo aquilo que não tem volta, tem que fazer. Que não tem solucionado volta, está. Tu tem que tentar resolver da melhor maneira. Então vamos focar. Mas tem gente que não tem maturidade para isso. As pessoas não têm inteligência emocional. Tem meia dúzia de gente que tem inteligência emocional. Pedro, tu não vira nenhuma pessoa interessante. Mas porque quando a gente está mais velho, tu pode ter sido lindo na tua juventude, pode continuar uma pessoa bonita, porque foi uma pessoa bonita. A gente ouve muito das pessoas dizer, fulana foi muito bonita quando era nova. Tu te torna uma pessoa interessante pela bagagem que tu tem, pelo teu conhecimento, pela tua espontaneidade, autenticidade. Claro. E as pessoas que costumam focar só no que falta, nem interessante elas não ficam. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu vi essa semana um programa num streaming que eles fazem, eles rejuvenescem as pessoas estão meio largadas e tudo mais, daí dão nova vida, ajeita cabelo, ajeita a casa, ajeita a coisa. Aí eu assisti agora uma das últimas temporadas que era uma ex-dançarina de Las Vegas, assim, que ela... Eu assisti. Tu assistiu esse? Muito bonita a mulher, por sinal. E ela era dançarina, assim, daqueles espetáculos, aquelas coisas de Las Vegas, né? E na casa dela, daí ela guardava, era toda a casa dela uma bagunça, mulher completamente acumuladora, um horror aquela casa, um nojo, com as paredes cheias dos quadros dela, das fotos da época que ela dançava. Aí relembrando aquele saudosismo, aquela coisa, e ficava no saudosismo, a mulher... Era bonita, mas estava acabada, feia, e assim, ó, tipo, com os cabelos... eu não consigo admitir que uma pessoa não tenha uma escova de cabelo em casa. Mas isso eu acho que entra num lugar muito mais profundo, né, Pedro? Mas não vai ser um programa... Mas eu não acho que numa situação... Chega alguém, como a fada madrinha, resolve o problema e que ela vai se curar, entendeu? Acho que a coisa é mais na verdade, a causa é mais complicada. Eu imagino que a pessoa, quando ela entra num estado desses, ela se entrega tanto que ela não consegue, nem se reconhece mais no espelho. E ela vai se entregando. Claro que mas daí é depressão. Vem alguém e dá uma maquiada por fora, tu pega um gás para tu ir tratar por dentro, né? Isso. Eu acho que a mudança ela não começa de dentro para fora. Para tu ter coragem de levantar, de ir em busca de tu melhorar, tu tem que te olhar e te gostar. Pode ser que algumas pessoas tenham esse insight, assim, mas acho que outras... A gente tu tem loja, eu já tive loja, trabalhei com muitas mulheres. A gente percebe que as pessoas, quando elas estão assim, uma pior, para elas ajuda muito elas se verem bonitas. Tá, mas daí elas querem se ajudar, entendeu? Daí elas começam a se ajudar. É um empurrãozinho. Um movimento. Porque, claro que o caminho é bem mais complexo. Né? Mas é um movimento, assim. O que eu não consigo entender é como que as pessoas ficam tão desleixadas, entendeu? Chegam nesse ponto. Eu imagino que porque realmente não conseguiram
enterrar e encarar, renascer para a nova fase. Mas é que daí é o que eu comento, que vamos voltar para o assunto que a gente está falando um pouquinho mais cedo, inteligência emocional. Claro. As pessoas não têm inteligência emocional. Desculpa, quem se permite destruir uma vida, destruir uma casa, né? Porque quer viver no saudosismo, não tem inteligência emocional. Assim, ó, então... eu acho até perigoso a gente julgar. É óbvio que é falta de inteligência emocional, mas às vezes as pessoas passam por determinadas coisas na vida e não é todo mundo que tem força para enfrentar, para superar, ou entra em depressão, ou se joga em bebida, ou se joga em algo comer, que né? passa. Quantas pessoas jogam a dependência para comida, pra né? comida. E isso não é culpa da pessoa, não Ela não se dá adianta, ela conta. precisa de um empurrão, ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento, não é? Porque ninguém, não é, as pessoas, todas elas não enfrentam as coisas da mesma maneira. Né? Tem gente que não consegue, aquilo é muito maior do que ela. É falta de inteligência emocional, mas quando a gente está sensível e a gente está assim meio prejudicado, não é? Com o mental prejudicado, a gente não tem inteligência emocional. Nós vamos para um break comercial e já voltamos para falar nesse assunto. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a vida, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre virar a página ou enterrar pessoas, coisas, sentimentos e renascer. As nossas mortes em vida, que não são físicas. Mas Carmen, eu observo bastante lá na loja que normalmente as pessoas aproveitam uma situação como desculpa também para não fazer determinadas coisas. Isso aí. Então, o que acontece? Que eu vejo muito, as pessoas se aposentam, tá? Agora eu já me aposentei, eu não vou mais fazer... Não preciso mais usar camisa, não preciso mais usar calça social. Não preciso mais fazer isso. Agora eu sou avó... Se atiram. Então, a desculpa para, na real, ser o que elas sempre quiseram ser, sei lá eu, o que é, porque eu não consigo entender isso. E eu sempre digo assim, mas criança gosta de vó bonita. Claro. O que tu deixa? Qual é o modelo que vergonha, que tu deixa? Imagina tu sair com a tua avó feia, tua avó um bagulho. Eu disse, mas criança adora gente bonita, gente bem cuidada. Tu vai fazer isso com teu neto, entendeu? Não é possível. Mas é uma desculpa. Não sei se estão virando a página ou se estão ficando relaxadas, que é o termo, sabe? Ficando feias gratuitamente. Eu digo, eu não consigo entender como é que tu te olha no espelho, se abandonando, porque para mim é se abandonar. É um abandono. Sabe? Eu não consigo entender esse insight na cabeça das pessoas.
Tu te aposenta, tu vai mudar teu estilo de vida, mas tu não vai deixar de estar viva. E eu não entendo como é que as pessoas conseguem se abandonar tanto, entendeu? Tem pessoas que são desleixadas. Porque eu acho que isso é tu estar se abandonando em detrimento de alguma coisa. Vai virar mãe dos netos, que a maioria está fazendo isso também. Que é o que eu não acho horrível, porque neto é neto, filho é filho. Exatamente. E assim vai, né? A vida caminha, tem mais ou menos uma diretriz, né? Mas sabe que assim, ó, eu fico muito tempo em casa, né? E eu me arrumo, sempre me arrumei para ficar em casa, coloco minhas coisas, às vezes a Gisele que trabalha lá conosco, eu saio lá de dentro, assim, ela olha lá, ué, onde é que tu vai? Eu falei, vou sentar no sofá. Ué, onde é que tu vai? Falei, não, vou sentar no sofá e trabalhar ali, né? Daí sento lá, pego o telefone e fico, mas eu me ajeito. E desço e os porteiros perguntam, tô sempre tentando, eu sempre tento me ajeitar, porque eu me lembro, quando a minha avó, que morava nesse apartamento que eu tô morando hoje, né, minha avó sempre foi muito vaidosa. Quando ela começou a ter o processo do Alzheimer, ela ia nas lojas, comprava tudo duplicado, né, daí começa aquela coisa. E eu me lembro que a minha mãe e a minha Dinda, que foram porque normalmente a filha mulher é que abraça mais, né, a causa, começaram a se desleixar. E eu me lembro daquela situação e eu penso assim, eu só via minha avó e pensava assim, ó, nossa, ela deve estar muito chateada de estar vendo as filhas que sempre foram muito arrumadas, saltão, bonita, maquiagem, coisa, abandonadas. Completamente abandonadas. Aí depois que a avó morreu, que elas começaram a se ajeitar de novo. E faz pouco tempo que a minha mãe ressurgiu com essa feminilidade. Com certeza, Pedro. Ela estava com alguma tristeza. Claro. Não é? Alguma coisa tinha se apagado nela, porque quando eu falei na questão de pessoas às vezes se atirar e precisar de um empurrãozinho, é questão de saúde mental, né? Eu já disse aqui que eu tive o pânico e quando tu também teve, não é, Pedrinho? E quando a gente está passando pela situação no olho do furacão, tu não tem inteligência emocional, porque as tuas ideias parece que estão todas embaralhadas. O olho do furacão é uma coisa. Agora um processo, eu tô dando um exemplo. Vai muito além, né? Eu tô dando um exemplo lá de casa, que é uma referência que eu tenho para não ficar desse jeito, entendeu? Eu tô dando uma referência de uma situação que durou 11 anos. Bastante tempo. Olho de furacão de 11 anos não existe. Claro. Aí virou relaxamento, né? Coisa pontual. E eu falava pra minha mãe, eu olhei pra minha mãe e disse assim, eu falava, mãe, o pai quer casar com uma mulher, não com um homem. Se ele quisesse estar casado com um homem, assim, né, desse jeito, ele estaria com um homem, não com uma mulher. Então, assim, ó, isso é um desrespeito contigo, com ele, com todo mundo. A avó deve estar furiosa com a situação toda, porque sempre foi uma pessoa vaidosa. Então, eu olho essas pequenas coisas e eu vejo e digo assim, ó, nossa, quando eu tiver os meus filhos, eu vou me lembrar disso. Claro. Para fazer o possível para que não se repita. Não repetir. E não perder o meu estilo. Eu, quando tive pânico, quando tive essa questão toda, que eu estava, que a minha vida estava em preto e branco, que nem, adorei essa frase que tu tinha usado outro dia, né? Que a minha vida eu enxergava tudo em preto e branco, foi um olho do furacão, durou um período. E eu fiz de tudo para tentar não perder o que ainda me mantinha vivo, né? Claro. Que era minha alma, sabe? Minha essência, minhas coisas. E aos poucos eu fui perdendo. Recentemente, quando eu abri minha loja aqui em Porto Alegre, minha segunda loja, eu mudei muito o meu estilo para entrar dentro de uma caixinha que eu não era minha. Aconteceu comigo isso, de mudar o estilo. Mudei o meu estilo e eu olhei aquilo e falei, gente, esse não sou eu. E agora que eu fechei a loja, fiquei 2 anos sem ser eu. Agora que eu fechei, que eu encerrei, né, que não faço mais parte daquilo, voltei a ser eu. Voltei com o meu estilo, fui retomando aquilo tudo. Então, eu vejo que eu tento nunca deixar aquele Pedro morrer, sabe? Claro. E por mais que às vezes aquele Pedro esteja dormindo, esteja adormecido, eu tento fazer o possível para que ele não morra, porque senão eu não quero me tornar aquilo que eu tanto critico, né? Eu quero me tornar quem eu realmente sou, cada vez mais ser quem eu sou. Cuidado, né? Eu assisti agora faz uns dias uma entrevista super antiga da Elke Maravilha. Daí apareceu uma no YouTube, comecei a ver várias outras.
e começou a aparecer várias coisas dela. E ela disse, justamente isso, ela disse, eu nunca me perdi de quem eu sou. Isso é o principal na vida, eu acho. Ela nunca se perdeu. E a gente tem que ser muito forte, não é? Porque o meio quer que tu te perca. O meio faz de tudo para que tu te perca. E olha, eu vou te dizer, quando eu olhei aquilo, eu tomei uma força, eu olhei e falei assim, essa mulher era muito foda, ela sabe? Era maravilhosa. Maravilhosa. Cara, durante uma vida inteira, uma pessoa lutou contra um sistema, quebrou, muita coragem, quebrou um padrão de uma maneira, ela era uma escultura, né? Aquela coisa, quando ela saía, assim, era aquela obra de arte. Maravilha, era uma coisa que as pessoas paravam e ficavam olhando, assim, né? E aí eu vejo esse tipo de situação e me pergunto, sabe? Será que eu quero ser preto e branco? Ou será que eu quero ser uma maravilha? Claro. Então, tentar viver isso, né? Mas é um exercício diário. Na verdade, eu acho que isso vem bem de encontro ao nosso tema de hoje, né? Porque o tema é justamente esse. Não só virar a página, porque no momento que tu vira a página, como a gente falou, a gente pode revisitar aquela página. Claro. Né? Quando tu muda de ciclo, tem que ter aceitação, tu tem que aceitar essas diversas fases da vida, essas várias mortes, né? E cada vez que tu renasce, é óbvio que tu renasce mais forte, porque tu renasce com aquela bagagem anterior e ainda no olho, assim, de olho no que está por vir. Não é? E a gente nunca pode perder isso. Isso aí é uma coisa que move a gente, mesmo tu tendo 50, 60, 40, 70, 80 anos. Então, eu acho que o importante, não é a gente saber mesmo, não só virar a página para revisitar aqueles lugares, aquelas versões que a gente era. Porque cada versão a gente perde algumas coisas, mas ganha outras. E a gente tem que ter essa lucidez para saber que para renascer a gente tem que enterrar. Exatamente. Né? E tem que aceitar e viver aquele luto, superar aquele luto para renascer mais forte ainda, né? Isso aí. Afinal, o nosso lema é ser igual uma fênix. Com certeza. Tá sempre ali, né? Vindo, ressurgindo. Não é? Então, matar, morrer, enterrar, bem enterrado, pisar em cima e seguir em frente, né? É o mínimo que a gente espera da gente e de você. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Então, estamos aqui esperando por vocês. Até lá! Bem-vindos a mais uma Hora da Cozinha. Eu sou Carmen Achuti e estou aqui para trazer receitinhas super fáceis que qualquer pessoa, mesmo não tendo intimidade com a cozinha, consegue fazer. São receitas que passam de geração para geração na minha família e hoje eu trouxe aquela que não pode faltar em nenhum aniversário de família, em nenhum lanche de família, que é a torta fria. E nós vamos fazer uma torta fria de atum. Super fácil de fazer, gente. Ingredientes assim não são muitos, tá? Nós vamos precisar de azeite, tá? Para refogar uma cebolinha pequena, bem picadinha. Aqui eu coloquei 2 latas de atum, mas para quem não se preocupa tanto com o recheio farto, pode ser 1 lata de atum sólido, maionese, leite para molhar o nosso pão de torta fria,
leite com 1 colher de sopa de maisena, tá? Aqui eu tenho meia xícara de leite para 1 colher de sopa de maisena. Sal e pimenta a gosto e o nosso pão de torta fria, que é aquele pão sem casca. Pão de forma pode ser aquele comprido para torta fria mesmo, mas se você não encontrar, como eu não encontrei essa semana, você pode comprar aquele pão de forma sem a casca ou tirar a casca em casa, tá? Nós vamos começando então com 1 fio de azeite para refogar a nossa cebola. Primeiro, antes de colocar o atum, a gente refoga bem a cebola até ela ficar douradinha, tá? É muito rápido de fazer, mas a gente tem que seguir todos os passos certinhos para ela ficar exatamente como a minha mãe fazia. Então vamos lá. A torta fria também dá pra gente fazer uma variação com frango ao invés do atum, franguinho já desfiado e cozido ao invés do atum, que também fica uma delícia. E ela é sempre bem-vinda, não é? Ela tem a cara daqueles encontros familiares. Nunca falta uma torta fria, seja no Natal, no aniversário, no lanche, na janta como entradinha, ela sempre cai bem. Bom, agora que a minha cebola já está refogada, eu vou colocar o atum. Eu deixei um pouquinho do óleo do atum, não coloquei ele todo, mas já tá dando aquele cheirinho assim, ó, super gostoso. Vou refogar então um pouquinho esse atum com a cebola. Agora eu vou temperar. O tempero é a gosto, tá? Eu vou botar 1 pitada, aliás, 2 pitadinhas de sal, porque eu acho que 1 pitada é pouco. Pimenta. Não esquece de ligar aquela musiquinha na hora que estiver cozinhando, porque é impressionante como faz diferença, não é? A gente, quando tá com a música ligada, que tá cozinhando, a gente nem sente o tempo passar. Agora que meu atum está refogado, eu vou colocar o amido de milho, que eu vou dissolver nessa meia xícara de leite e vai dar aquela engrossadinha. Esse recheio também ele é interessante até para fazer como uma pastinha, para servir com torradinhas. Ele é muito gostoso. Se quiser dar uma incrementada, mistura 1 colher de sopa de maionese. Eu não vou colocar aqui a maionese, porque a maionese já vai na cobertura da torta fria. Mas para transformar ele em pastinha, cai bem a maionese. Pode botar 1 pitadinha de mostarda, de ketchup, que ele fica super gostoso para gente saborear com um baguete ou com alguma torradinha. Mas para torta fria é só isso: a cebola, o atum, sal, pimenta a gosto e o leite, a meia xícara de leite com o amido de milho. Bom, agora nós vamos à montagem da torta fria. Vocês viram como é simples? Às vezes a gente não faz achando que é complicado e não é nem um pouco complicado. Ó, coloquei aqui o meu pão, que poderia ser aquele inteiro. Eu vou molhar esse pão com leite. Para isso que era a outra xícara de leite, tá? Sempre que eu coloco o pão, eu molho ele com leite, porque daí ela fica bem consistente, bem molhadinha, que como a gente gosta. E agora eu vou distribuindo o recheio. Olha, vocês não têm noção o cheirinho que está aqui. Ela é muito boa e como vocês podem ver, ó, não precisa ter nenhuma habilidade na cozinha, porque é muito simples, fácil de fazer. Daí agora eu vou fazendo as camadas, ó, do pão com o atum e leite, para ele ficar bem molhadinho. Essa é uma opção muito boa também de entradinha. Daí a gente serve
já no prato, a fatia já no prato, quando a gente vai fazer um jantar, um almoço, e pode colocar alface de acompanhamento, que fica delicioso, aquela alface toda cortadinha em tirinhas, fica uma entrada super deliciosa e também bem caprichada, não é? E agora a nossa última camada de recheio. Ó, então foram camadas bem generosas, lembrando que aqui eu usei 2 latinhas de atum. Minha última camada de pão. Neste aqui não vai leite, a última camada não vai leite, porque eu vou colocar a maionese. Bom, agora, ó, eu vou alisar essa maionese para ela ficar bem bonita. Acharam fácil? Facílima, não é? E o que ela tem de fácil, ela tem de deliciosa. Gente, isso aqui é uma maravilha. E claro, que a gente faz, a gente tem que provar, né? Façam e me digam se vocês gostaram. Na semana que vem, eu volto com mais um episódio da Hora da Cozinha. Até lá!